Olá, meus caros, aqui é o Corvo e trago hoje para vocês Ningyo, que é a forma que a sereia assume na Ásia, enquanto yokai. Lendas de híbridos humano-peixe, geralmente chamadas sereias ou tritões, são encontradas em todo o mundo, e nós temos exemplos, bastantes exemplos, sobre mudanças também de significado e até mesmo um sentido pejorativo sendo inserido a elas, ou até mesmo idealizado em outros contextos. Dois exemplos clássicos que eu posso dar certamente são o grego, que inclusive envolvem outras formas corporais das sereias, mas normalmente associadas a significados negativos, e alguns significados positivos e idealizados, cheios de uma fantasia típica do Ocidente, um Ocidente mais moderno, que é a fairy tale, né, as fábulas mais românticas das sereias, que nós podemos ver, por exemplo, em produções da Disney. Mas o que é interessante na Ningyo, na sereia oriental, é justamente a ambivalência da sua representação, que é o que distingue a representação oriental das representações ocidentais, de certa maneira, porque no Ocidente é muito comum as sereias serem associadas a criaturas maléficas ou então até mesmo princesas. Na Ásia há uma ambivalência. Nós percebemos a representação da sereia acontecendo de dois modos, e esses dois modos na mesma versão da criatura, né, acontecendo ao mesmo tempo na criatura, que é o que eu vou tentar explanar, mostrar um pouquinho nessa minha abordagem que eu faço aqui para mais uma descrição de yokai no canal. Muito bem. No Japão, o primeiro relato documentado de uma Ningyo, que significa literalmente peixe humano, aparece no Nihon Shoki, onde é registrado que perto da atual Osaka, no ano de 619, um pescador fisgou algo em forma de criança. Não era nem peixe nem pessoa, e seu nome era desconhecido. Historicamente, as implicações de um encontro com uma Ningyo variam. Pode ser considerado um sinal de prosperidade que está por vir, ou, de forma alternativa, interpretado como um presságio de catástrofe iminente, como um tufão, um terremoto ou tsunami. De qualquer maneira, no entanto, acreditava-se que as Ningyo possuíam grandes poderes. Uma crença famosa era que comer carne de Ningyo traria longevidade. Às vezes, apenas olhar para uma Ningyo era considerado boa sorte. Uma gravura em bloco de madeira em 1805, por exemplo, mostra uma Ningyo de Echo no Kuni, a atual área de Toyama, com o comentário de que uma pessoa que olha pelo menos uma vez esse peixe terá uma vida longa e feliz, livre de desastres naturais e coisas ruins. A história de Hapiaku Bikuni, também chamada de Yao Bikuni, a freira de 800 anos, é uma das lendas mais conhecidas associadas às Ningyo. O conto revela as bênçãos mistas que a vida longa pode trazer e talvez seja o mais fiel no sentido de demonstrar a ambivalência contida no mito. Uma versão da história, certamente a mais famosa, de Yalbikuni, relata que na área de Wakasa, Obama, atual prefeitura de Fukui, a lenda diz que de um homem que convida um hóspede para sua casa para comer um peixe raro que ele encontrou, que na verdade era uma Ningyo, que ele havia pego nas suas redes.
O convidado, incomodado com a ideia de comer a carne de uma criatura com um rosto humano, evita comer a carne. Ele se sente incomodado e declina do convite para consumi-la. E assim ele consegue evitar contato com ela ali. Mas o anfitrião é insistente. Ele insiste, insiste, até que ele leve um pouco da carne para casa, onde inadvertidamente a sua filha de 16 anos a consome. Nos próximos anos, descobre-se que a filha, milagrosamente, parece não envelhecer. À medida que o tempo avança, seus pais e amigos morrem e ela fica sozinha. Eventualmente, ela se torna freira e viaja pelo país fazendo coisas boas para todos que conhece. Ela casou, teve vários relacionamentos, mas sempre permanecia, enquanto todos ao seu redor morriam. Aos 800 anos de idade, ela volta à casa Obama para se consagrar em uma caverna à beira do mar. Pouco antes de entrar na caverna, no entanto, ela planta uma única árvore de camélia perto da entrada e diz: "Quando essa árvore murchar, pensem que eu já morri." Segundo a lenda, a árvore ainda não secou. Outra referência conhecida de Ningyo, na verdade, é uma variação famosa da mesma, e trata-se do yokai Amabi. Amabi é um yokai semelhante a uma sereia, com uma mistura de características humanas e de peixes. Tem cabelos longos e um corpo escamoso. Tem uma boca em forma de bico e 3 pernas. Brilha com uma luz brilhante que pode ser vista da região costeira. É um yokai de bom agouro, e existe a crença de que possui um dom profético positivo. E no caso, se você carregar consigo uma imagem ou um símbolo representativo de Amabi, você pode se proteger assim de contrair doenças. Pouco se sabe sobre as características da Amabi. No entanto, sua história é muito semelhante a outros yokai proféticos, como Jinja-hime e Kudan, que fornecem uma previsão e depois desaparecem. Esses yokai começaram a aparecer durante um período em que doenças como a cólera estavam matando pessoas em todo o mundo. Imagens de um yokai protetor que poderia ser usada como amuleto contra doenças estavam em alta demanda, inclusive no Japão. É muito possível que a Amabi tenha seguido as tendências da época. O único registro visual de uma Amabi vem da província de Higo, atual prefeitura de Kumamoto, em abril de 1846. Por algumas noites seguidas, uma luz brilhante podia ser vista nas águas da costa. Uma noite, um funcionário do governo saiu para investigar a estranha luz. Quando ele se aproximou, uma criatura estranha apareceu para ele. A criatura se apresentou e disse que uma colheita abundante de 6 anos estava chegando. Ela também disse que caso houvesse um surto de doença, ele deveria mostrar imediatamente a imagem dela para as pessoas em todos os lugares, pois as protegeria contra danos. Depois disso, a criatura voltou para o mar. Sendo assim, a imagem de Amabi, impressa em estilogravura, passou a ser apresentada e distribuída ao maior número possível de pessoas. Outra lenda comum no Japão envolvendo Ningyo é sobre os 3 cedros de Togakushi. É esperado que lendas sobre sereias sejam encontradas em cidades portuárias, mas essa se localiza a aproximadamente 65 quilômetros da costa. Possui elementos similares à lenda de Aobikuni, mas acrescenta sua própria reviravolta cruel.
Um dia um pescador pegou uma sereia no oceano. A pobre criatura implorou por sua vida, mas o pescador não a ouviu e a matou. Ele levou a carne para casa, onde morava com sua família e 3 filhos. No dia seguinte, quando ele estava pescando, seus filhos famintos encontraram a caixa de carne armazenada e devoraram, assim, a carne da sereia. Pouco tempo depois, seus corpos começaram a mudar. Em sua pele brotavam escamas de peixe. Depois de muito tormento, finalmente, eles faleceram. O pai, tomado por dor, lamentou amargamente as ações. O mal que ele cometera à sereia e, por consequência, à sua própria família. Mas já era tarde demais. Em sonho, um mensageiro divino disse a ele: para salvar as almas de seus filhos, faça uma peregrinação a Togakushi e plante 3 árvores de cedro para honrá-las. Essas árvores ainda existem no Japão e são chamadas Sambosugi de Togakushi, 3 cedros de Togakushi, onde são adoradas em um santuário shintoísta. O tamanho, forma e semelhança da Ningyu variam. Geralmente a parte superior do corpo da criatura, às vezes apenas a cabeça, às vezes os braços também, é humana, enquanto a parte inferior do corpo é semelhante a um peixe. No entanto, o inverso também foi encontrado em algumas ocasiões. Em muitas ilustrações do período Edo, as Ningyu também têm chifres, projetando-se de suas cabeças, que no restante da sua composição são humanas. No campo artístico, um grande número de sereias mumificadas ainda pode ser encontrado ainda hoje. Essas múmias parecem ter sido artisticamente construídas durante o período Edo, por pescadores japoneses, e possivelmente outros asiáticos, que costuravam a parte superior do corpo de um macaco e a parte inferior de um peixe, na obra, digamos assim. A fabricação de sereias como essa, que exigia um conhecimento sofisticado de taxidermia, pode ter sido uma maneira das pessoas de vida marítima passarem o tempo e talvez ganharem um pouco de dinheiro extra. Vários dos exemplos existentes dessas criaturas são encontrados na Holanda e provavelmente foram vendidos ou comercializados a marinheiros holandeses por pescadores japoneses. A mais notória sereia dissecada foi a exibida em 1842 pelo grande showman americano P.T. Barnum. Chamada de sereia Fiji, essa múmia feia, murcha e com 1,5 metro de comprimento, era uma causa célebre quando Barnum a mostrou com grande alarde em Nova York. Isso não apenas fez os espectadores repensar em sua concepção comum da sereia, como uma mulher atraente que por acaso tem rabo de peixe, mas também desencadeou um debate entre naturalistas e o público em geral sobre a possibilidade de sereias, em primeiro lugar. Cerca de 20 anos antes, essa mesma Ningyu causou agitação do outro lado do Atlântico, onde, durante o outono de 1822, a sereia era a maior sensação científica de Londres. As pessoas se aglomeravam para vê-la, e a maioria dos jornais tinha artigos sobre a notável sereia empalhada. A Ningyu foi trazida para Londres pela primeira vez por Samuel Barrett Eads, um capitão do mar americano, que a havia comprado de comerciantes na Holanda. Os holandeses alegaram que a haviam comprado de um pescador japonês, que a havia pego em sua rede. O destino final da sereia Fiji é desconhecido, embora tenha sido provavelmente destruída em um incêndio em Boston na década de 1880. Mas em sua sensacional permanência global, do Japão à Holanda, da Grã-Bretanha aos Estados Unidos, essa pequena yokai parece ter causado uma impressão notável em um grande número de pessoas,
inspirando debates entre cientistas e o público em geral, e representando um pequeno, mas significativo papel na história da cultura ocidental. Mais de 100 anos depois, em 1990, um yokai chamado Jimengyo, ou peixe com rosto humano, se tornou uma sensação instantânea da mídia no Japão, quando uma revista semanal publicou uma foto de uma carpa que tinha o que parecia ser um rosto humano, encontrada em uma lagoa do templo na prefeitura de Yamagata. Isso aconteceu concomitantemente a rumores sobre um cachorro com cara de humano, Jinmeken. Então, isto foi provavelmente um tipo de fenômeno de imitação do yokai. Em 2008, foram relatados avistamentos de Jimengyo, e isso pode ser o resultado de um truque de luz ótica, criado pelo padrão de escamas refletidas, nas cabeças de certos tipos de peixes. Quando vistos através da água, o peixe parece ter as características de um rosto humano, quando essas escamas entram em contato com a luz, ou seja, efeitos de ótica. Embora o Jimengyo possa não estar historicamente relacionado a Ningyo, o híbrido de humanos e peixes ainda faz parte da imaginação cultural e ainda faz com que os espectadores questionem ou brinquem com os limites da possibilidade. Enfim, meus caros, é isso. Espero que tenham gostado. E um abraço do Corvo.